Fiz uma pequena pausa, voltei a falar, mas mudei de assunto. Fomos, Huberto e eu, a convite de Áureo, visitar a colônia Novo Mundo, o hospital, a ala que ele trabalha com os ovoides. Não são todas as colônias que têm esse atendimento, são poucas no Brasil e pelo mundo. Eles têm de receber um atendimento especial. Como a região de nosso posto de socorro não tem, quando necessitamos, pedimos auxílio ao mais próximo. O local, muito organizado, como todos os hospitais do plano espiritual, é silencioso, em horários determinados, ouvem-se músicas suaves, e, 2 vezes por dia, por 30 minutos, intercalando voz feminina e masculina, são feitas leituras edificantes e fáceis dos evangelhos ou de temas otimistas, falando de amor, dos ensinos de Jesus. Áureo nos recebeu e nos acompanhou na visita, gentil, nos mostrou tudo e explicou. Temos aqui 3 alas, nem todos os locais desses atendimentos são iguais. A primeira é para os recém-socorridos e os que estão mais necessitados, à medida que vão melhorando, passam para a segunda ala, depois, para a terceira, e de lá, normalmente, sem ser regra geral, vão para os departamentos da reencarnação para voltar ao plano físico. Os que estão nas primeira e segunda alas ficam em câmaras e são higienizados e alimentados com todo carinho. Os da terceira ala estão mais recuperados, ainda são higienizados e alimentados, mas já começam a fazer isso sozinhos. Que experiência fabulosa! Exclamou Clara me interrompendo. De fato, é um trabalho abnegado, afirmei e continuei contando. Áureo higienizou um para Huberto e eu vermos. Com delicadeza e muito amor, ele passou as mãos sobre ele, que serenou. Saíram dele miasmas escuros e fétidos, limpou com panos limpíssimos que rapidamente ficaram sujos. Aqui também faltam servidores? Quis saber. Sim, respondeu Áureo, embora trabalhemos, a equipe, em tempo integral, o trabalho é muito, eu somente me ausento daqui quando chamado para socorrer outros, precisamos, sim, de outros tarefeiros. Posso examinar um deles? Huberto queria se aprofundar neste assunto. Era a primeira vez que via um ovoide. Fiquei à vontade. Aproximamo-nos, Huberto e eu, de uma câmara, concentramo-nos naquele espírito que estava como ovoide e vimos sua perturbação, o que sentia e o que pensava. Arrependeu-se, e o remorso foi fazendo perder seu corpo perispiritual. Como Huberto sempre fala. Arrependeu-se, mas não se converteu. Sentiu o remorso destrutivo. Foi, encarnado, um homem, mocinho, passou a sentir prazer em forçar pessoas sexualmente. Estuprou muitos homens, mulheres e crianças. Para não ser denunciado, os matava. Foi um andarilho, ia de cidade a cidade. Um dia tomou sangue de um garoto, gostou e passou a tomar sangue humano e até comer pedaços de suas vítimas. Num destes ataques, foi morto e atraído para o umbral, onde sofreu, porém não quis mudar para melhor, reparar seus erros, fazer o bem, não pediu ajuda, socorro. Um exemplo que Huberto dá é o de Judas, que traiu Jesus, arrependeu-se, não se converteu e se suicidou. Maria Madalena arrependeu-se, se converteu e se tornou uma discípula do Mestre Jesus. Fiz uma pausa, ligeira, para logo continuar contando. Passamos a outra câmara. Este ovoide foi, encarnado, uma mulher, que foi invejosa, caluniadora e fez muitas maldades, até com os animais. Fez a irmã se separar do marido e matou o sobrinho, filho desta irmã. Focou em separar casais e tirar dinheiro de seus amantes. Não tinha nenhuma lembrança de um ato bom que fizera. Não querendo filhos, por achar que deformaria seu corpo bonito, abortou 8 vezes e foi por um aborto que desencarnou. Foi atraída para o umbral e perseguida pelas suas vítimas, que não a perdoaram. Após muito sofrer, sentiu remorso destrutivo, isolou-se numa gruta e se tornou um ovoide. Agora, Antônio Carlos, neste momento, expressou Huberto comovido, entendo melhor por que Jesus exclamou. Até quando vos hei de sofrer? Fiquei também comovido. Nesta citação, certamente o mestre Nazareno estava sentindo compaixão por nós.
Na narrativa, Jesus se refere à falta de fé de seus seguidores, que não conseguiram curar uma pessoa. Entendi bem o que Huberto sentiu ao imaginar Jesus ali presente olhando para aqueles que estavam no momento como ovoides. Agiram errado, com maldade, e estavam sofrendo. De fato, até quando nós, tendo oportunidades, não seguimos os ensinamentos de Jesus? Até quando negaremos caminhar rumo ao progresso fazendo bem? Até quando? Até quando? Despedimos-nos de Auro e voltamos aos nossos afazeres. Este chefe do umbral perdeu uma boa oportunidade de mudar. Quando chegar para ele a época de sua colheita, talvez se arrependa de não ter ficado conosco e mudado a sua plantação. Clara deu sua opinião. De fato, Urbano também opinou, ele perdeu uma boa oportunidade. O importante é nós prestarmos atenção para não perdermos o que de bom nos é oferecido. Este estudo tem nos dado tantos ensinamentos. Por um breve instante, ficamos em silêncio pensando no que conversamos na reunião. O químico fazia aparelhos. Queria ouvir, Antônio Carlos, sua opinião sobre isto, pediu Urbano quebrando o silêncio. A medicina nem sempre consegue resultados satisfatórios no tratamento de muitas doenças. Realmente, quando são somente físicas, a cura se torna mais fácil. O espírito adoece, e o corpo carnal mostra os efeitos. Como o químico, muitos outros desencarnados com conhecimentos tecnológicos usam de forma planejada do que sabem para prejudicar. Aparelhos são feitos normalmente em cidades umbralinas em locais que denominam quase sempre de laboratórios. Costumam planejar, o fazem para certos encarnados, após analisarem aqueles que serão vítimas, para conhecer seus pontos fracos tanto orgânicos como espirituais. São quase sempre aparelhos complexos e muitos são bem feitos. Também usam de implantes biológicos, que são fungos, larvas que provocam desgastes energéticos. Normalmente são escolhidos depois de analisar o local do corpo para serem colocados e o fazem onde há debilidades ou marcas de débitos de erros cometidos. Os objetivos são sempre causar dores nos implantados. São vários os tipos de aparelhos. Normalmente, a retirada tende a ser com atenção, delicadeza e por aqueles que sabem. Costuma-se pedir ajuda. Como nós fizemos no caso dos ovoides, rogamos por auxílio para um espírito de muitos conhecimentos no hospital em que cuidam deles. Quanto aos aparelhos, talvez pedisse para equipes de certas colônias, para os estudiosos que trabalham em laboratórios. Esses aparelhos são às vezes levados para ser estudados após retirados ou destruídos. Como o químico, esses espíritos são trabalhadores que, infelizmente, usam seus conhecimentos para o mal. Não devemos comentar somente as perdas, Eulália estava contente. Sabem o que nós ganhamos? Aprendemos a desligar ovoides, retirar larvas e até certos aparelhos. Concluo que aqueles que sabem são com certeza mais úteis. Mais um caso encerrado, a reunião continuou para planejarmos o auxílio que daríamos a um novo pedido de ajuda. Sétima história. Primeiro capítulo. Um senhor chegou ao centro espírita antes do horário. Lourdinha estava abrindo a casa. Ele entrou sorridente. Convidado a sentar, o fez e esperou. As pessoas foram chegando, e ele olhava tudo, dando a impressão de procurar alguém. Não vendo quem esperava, levantou-se educadamente e se aproximou de um grupo que sabia ser o de trabalhadores da casa, e indagou após cumprimentar e se apresentar. A Regina está? Eu a estou esperando. Ela é aquela senhora magra, loura, muito simpática e atenciosa. Queria lhe pedir novamente por ajuda. Infelizmente, Silvia o esclareceu, Regina desencanou, voltou à pátria verdadeira. Que pena. Anjos voltam mesmo para o céu. Quando foi isso? Deve estar fazendo 3 anos, Roseli informou. Nossa! João exclamou. De fato, faz um tempo que não venho aqui. Devo fazer parte do grupo de pessoas que vem ao centro espírita somente quando necessita de algum favor. Em que podemos ajudá-lo? Perguntou Maria Helena. Regina sabia o que era. Será que ela sabe? Agora que mora no céu não tem como ela me ajudar? Com certeza sim,
Maria Inês afirmou. Se o senhor nos contar do que precisa, tentaremos orientá-lo. Lourdinha sorriu. Estou triste por não encontrar Regina, lamentou João. Vocês estão sendo simpáticas, mas confiava tanto nela. Senhor João, disse Marisa, vamos começar logo mais a palestra. Permaneça aqui após o término. Quando as pessoas saírem, conversaremos novamente com o senhor. João fez o que lhe fora pedido. José, que é atento a tudo e a todos, convidou mentalmente Regina para ir ao centro espírita e atender aquele senhor que, indignado, sentia a falta dela. De fato, todos nós, a equipe desencarnada e encarnada, sentíamos a falta de Regina, trabalhadora incansável do nosso recanto. Quando ela adoeceu, afastou-se de sua tarefa por meses, a doença se agravou, e ela, infelizmente para aqueles que a tinham como amiga e orientadora, porém felizmente para ela e nós da equipe desencarnada, retornou ao plano espiritual com o dever cumprido. Regina cuidava da casa espírita com muito carinho. Quando seu corpo físico parou suas funções, foi levada a uma colônia onde resolveu estudar e, após, ensinar jovens, fora, encarnada, professora. Lidava com a mocidade e optou por esse trabalho. Ficou morando numa colônia, mas não esquecera dos amigos e vinha de vez em quando nos visitar. Regina veio, e ficou entre nós, os desencarnados, assistindo à palestra em que Ricardo passou a lição do Evangelho segundo o Espiritismo do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e focou nos itens 11, 12 e 13, não julgueis para não serdes julgados, aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Depois dos passes, Regina cumprimentou os amigos. Leonardo chamou João para conversar e, com ele, permaneceu a equipe de passistas. É o senhor João. Regina o reconheceu. Ele tem um neto, que deve ser agora um moço, que era perseguido por obsessores. Vamos escutá-lo. Senhor João, o que está acontecendo? Leonardo perguntou. Regina sabia. Tem um neto que sempre deu trabalho, ele é retardado. Não é bom da cabeça. Tem uma doença que sempre esqueço o nome. Se fosse somente isso. Os pais dele, meu filho que é o pai, se mudaram de cidade e passamos a nos ver pouco. Agora eles estão na minha casa, vieram passar os dias conosco. Foi então que percebi o tanto que Felipe está perturbado. Ele engordou, está desagradável, deve pensar muito em sexo. Olha as mulheres com cobiça. A mãe dele, minha nora, o vigia e não o deixa sozinho. Vendo olhar para minha outra neta, pedi para ela ir para a casa dela e não nos visitar enquanto eles estiverem conosco. Ele é forte, tem muita força. Penso que, como Regina havia me explicado, tem espírito querendo prejudicá-lo. Por favor, senhor João, nos dê seu endereço e também o do seu filho, pediu Cláudio. João falou o que lhe foi pedido. Escutou conselhos dos encarnados para orar, voltar mais vezes e, se possível, na segunda-feira levar o neto para receber o passe. Léa, atenciosamente, explicou para João como ele deveria fazer o evangelho no lar. Despediram-se, os encarnados foram embora. Regina, nós vamos à casa de João ver o que ocorre. Não quer vir conosco? José a convidou. Tenho de dar aula logo mais, não posso me ausentar por muito tempo, tenho somente 2 horas livres por dia. Assim que vi João, lembrei-me dele, de fato, ele e sua esposa me pediram muitas vezes ajuda. Iam à minha casa ou vinham aqui ao centro espírita. O garoto era menino naquela época, estava sempre atormentado por espíritos que queriam castigá-lo por vingança. Senti João me pedir ajuda em oração. Vocês o atenderão por mim, não é? Sim, José sorriu, concordando, e quis saber. Regina, você aceitou o convite para dar aulas para jovens que voltaram ao plano espiritual pelo suicídio? Aceitei, sim, confirmou Regina. Tenho me dedicado a esse trabalho com muito amor. Todos os dias estou com eles, são 2 horas de aulas e mais 2 horas de conversação. Com certeza, pensei, Regina está sendo muito útil, ela é alegre,
Transmite confiança e sempre amou os jovens, e eles a ela. Regina é realmente muito querida por todos nós. Ela se despediu e voltou aos seus afazeres na colônia. A equipe se reuniu. Vamos à casa de João, decidiu José. Iremos para saber o que está acontecendo. Chegando ao lado do Senhor João, um espírito nos deu as boas-vindas. Era a mãe desencarnada da dona da casa que, após os cumprimentos e apresentações, disse. Insisti muito para João pedir ajuda. Ele se lembrou de Regina, que, pelas suas lembranças, é uma pessoa muito boa. Escutei-o contar à minha filha, quando chegou, que essa senhora desencanou, mas que foi recebido por outras pessoas que, além de educadas, foram atenciosas e que esperava receber ajuda. Entrem. Fiquemos aqui na sala. Vou contar o que acontece com este moço, o Felipe. Este encarnado, meu bisneto, errou muito no passado, voltou ao mundo físico num corpo carnal com deficiências, porém não tão graves. Infelizmente, trouxe para perto dele, desafetos. Estou aqui, em visita, a pedido de minha filha, mas não tenho muito o que fazer. Não consigo afastar, esses desencarnados obsessores daqui, eles estão onde o meu bisneto está. Vocês irão ver uma obsessão em que obsediado e obsessores se odeiam e permanecem unidos. É difícil saber quem obsedia quem. Vejam, ali estão outros dois que, odiando, também tentam prejudicar Felipe. Esses dois brigam também com ele, mas menos. Nenhum dos três desencarnados conseguiu nos ver, nem a senhora que nos recebeu, que fez pausa na sua narrativa para que nós observássemos os envolvidos e depois explicou. Tento acalmar o ambiente, pedi para os encarnados orarem, lerem os evangelhos em voz alta. Tenho me esforçado e consegui que João fosse pedir ajuda. Vieram nos auxiliar, não é? Sim, respondeu José. O senhor João foi ao centro espírita e pediu auxílio, em especial a Regina, que rogou que nós o atendêssemos, porque, pelo seu trabalho, não pode vir, mas nós podemos e aqui estamos. Gostaríamos de saber o que acontece, facilitaria nosso trabalho. Estão vendo aqueles dois ali, um desencarnado homem e outra mulher? Odeiam Felipe, e estão perto dele, porém o que comanda é aquele ali. Na casa estava João, que havíamos conhecido e que naquele momento se sentia bem, calmo por ter recebido o passe. Logo que chegara em casa, contou à esposa sobre Regina e disse que logo que as duas, esposa e nora, acabassem de arrumar a cozinha, iriam sentar no sofá que ele ia ler um texto do Evangelho conforme fora orientado. Sentados no sofá estavam Felipe e um dos obsessores. Estavam sentados na mesma posição, largados. Assistiam a uma novela na televisão e, naquele momento, uma personagem feminina muito bonita fazia cena. Os dois a cobiçavam. O desencarnado obsessor era um ser que pensava muito em sexo e incentivava Felipe a pensar também. Nós os observamos, os dois pareciam fazer tudo sincronizado. Viravam juntos, sorriam e, naquele momento, seus olhares eram de cobiça, tendo pensamentos eróticos. Vimos os outros encarnados que estavam na casa. João morava com a esposa, o filho e a família dele residiam em outra cidade. Tinham 3 filhos, e Felipe era o caçula. O primogênito era casado, a filha estudava em outra cidade. A esposa de João era como ele, uma pessoa boa, simples e amorosa. O pai de Felipe trabalhava muito para sustentar a casa e a filha nos seus estudos. Sua esposa, por cuidar da casa e de Felipe, não tinha como trabalhar fora. Estava esta mãe estressada, os 3 obsessores não a atormentavam, mas normalmente sugavam suas energias. Ela estava, apesar do calor, com uma blusa de mangas longas. Está escondendo uma mordida, explicou-nos a senhora desencarnada. O filho quis passar as mãos em seus seios, ela impediu, e ele a mordeu. O dono daquele lar chamou todos para ouvirem a leitura do Evangelho. Sentaram-se no sofá. João desligou a televisão, Felipe achou ruim e xingou. Falava palavrões como se fossem elogios. O avô olhou, e ele se calou. João pegou uma Bíblia, um livro que fora de sua mãe.
A parte onde estavam os evangelhos estavam separadas por marcadores. Abriu, escolheu um item e leu. O Bom Pastor, Evangelho de João, 10, 1-21. Quando terminou a leitura, João fechou o livro, orou um Pai Nosso e uma Ave Maria. Os encarnados estavam atentos e, com nossas vibrações, os 3 obsessores também tiveram de escutar. Vamos levá-lo. José mostrou o espírito que estava pertinho de Felipe. Aproveitando que este desencarnado ficara quieto, o adormecemos e o pegamos. Senhora, José explicou à desencarnada que nos recebera, vamos ajudar esta família. Vamos levar este, orientá-lo e, depois, os outros 2. Que Deus seja louvado. Obrigada. Com a leitura do Evangelho, nossa equipe doou energias benéficas a todos. Os encarnados se acalmaram, aquela mãe sofrida se sentiu esperançosa, todos se sentiram bem. Felipe escutou sem entender direito e acompanhou a oração repetindo as palavras. Os obsessores primeiramente se incomodaram, não entenderam o porquê, sentiram a vibração da casa diferente, aquietaram-se e se sentiram sonolentos. Despedimos-nos da sogra de João, que nos informou que também ia embora, retornaria à colônia onde trabalhava, mas que voltaria assim que lhe fosse possível para visitar a filha. Compreendemos que naquele caso não deveríamos afastar os 3 obsessores de uma só vez, pelo tempo juntos, o encarnado iria sentir muito. Vou ficar aqui mais um pouco, informei. Somente eu fiquei, a equipe retornou ao centro espírita. A televisão foi ligada. Fiquei observando. Logo os 2 desencarnados obsessores que ficaram notaram a falta do terceiro. Onde foi o 0? Perguntou a mulher. Deve ter saído, não se preocupe 2. Com certeza se incomodou com aquela leitura chata. 0 não costuma se ausentar. Não largue o estrupício, a mulher argumentou, e estava preocupada. Entendi que aquele desencarnado obsessor que José levara era o chefe, e se autodenominara 0, o outro homem de 1, e a mulher de 2. Quis ver o que acontecia com eles e li no astral da casa pela psicometria. Vi que o 0 queria ser chamado assim porque o numeral 0 na frente de um números, à direita, dá valor. Chamava outro de 1 e a mulher de 2 e que juntos eram 10 e 20. Embora a família, pai, mãe e Felipe, estivesse ali hospedada fazia 3 dias, vi que o obsediado e obsessores se digladiavam. Felipe se afastava facilmente, ele, em espírito, vestido do perispírito, saía de seu corpo físico, bastava cochilar, adormecer e, quando isto ocorria, brigava, xingava, eram ofensas fortes e até se estapeavam. Felipe os enfrentava. Entendi que os 3 se esforçavam para prejudicar Felipe, e estava difícil porque, além de ele não aceitar, revidava. Vi uma cena em que o jovem encarnado pegou-o pelo pescoço e o enforcou, 0 e 2 o acudiram. O 1 exclamou. Se eu estivesse vivo, ele tinha me matado. Felipe gargalhou. O que vi me bastou. Aproximei-me então dos encarnados, quis conhecê-los e saber como eles lidavam com aquela dificuldade. João estava preocupado com a situação. Aborrecia-se por ver as atitudes do neto. Escutei-o pensar. Sei que Felipe é doente, mas não era para ele fazer o que faz. É tão desagradável. Penso que até estou pecando, mas não consigo amá-lo como amo os outros netos. Não é por ele ser doente, é por algo que não sei explicar. A esposa de João também se sentia incomodada com o modo de agir do neto. Minha nora, pensou a matriarca da família, vigia Felipe, cuida muito bem dele, porém penso que se ele atacar alguém ou a ela, não terá forças para detê-lo. Tenho medo dele, disse o olhar. João foi pedir ajuda a Regina, mas ela morreu. Contou-me que outras pessoas foram atenciosas com ele e que prometeram nos ajudar. Até rezei um terço para Deus me perdoar por não gostar do Felipe. Amo meus netos, mas ele não. Queria até que eles fossem embora. Tenho trancado a porta do banheiro quando uso. Ontem escutei, enquanto tomava banho, mexerem na maçaneta. Com certeza foi ele que, certamente, como fez anteontem, entraria aí,
Ao me ver diria, com aquele ar de cínico: não sabia que no banheiro tinha gente. Ele tem olhado muito para minha neta. João pediu para ela não vir aqui enquanto eles estiverem. O pai de Felipe parecia alheio aos problemas do filho. Fora visitar os pais porque tivera mesmo de tirar 12 dias de férias, algo que havia anos não fazia. Ultimamente trabalhava muito, ia para sua casa mais para dormir. Sábado à tarde e aos domingos, trabalhava num carrinho de lanche. Isso para ter dinheiro para formar a filha que estudava medicina. Embora fosse numa universidade pública, tinha gastos com estadia, livros, materiais etc. O filho se formara, casara e tinha um filhinho, morava na mesma cidade e se encontrava um pouco. Ele não percebeu que o outro filho o incomodava. A mãe, bastou vê-la para saber o que ocorria. Era uma pessoa boa, não contava para o marido suas dificuldades com o filho. Como esposo, ela queria ver a filha formada e trabalhava muito também. Felipe lhe dava muitas preocupações. Estava doente, tomava os medicamentos corretamente, mas não fazia o repouso necessário. O filho não podia ficar sozinho. Deixava o portão trancado e a chave presa em seu corpo, para ele não sair. Tinha medo de que lhe atacasse alguém, alguma moça da vizinhança. Ele já tentara atacá-la, e muitas vezes, empurrava, e por isso cairá 5 vezes, foi mordida. Quando isso ocorria, ela batia nele com o chinelo, era assim que o acalmava. Gostava do filho, ou tinha, como mãe, de amá-lo, mas não era como os outros. Isso lhe dava remorso e a fazia se dedicar mais a ele. Estava gostando de estar na casa dos sogros. Podia descansar um pouco porque o sogro ajudava a olhar Felipe. Examinei não somente seu físico, mas também seu espírito. Aquela mãe recebera anteriormente maldades daquele que no momento atendia pelo nome de Felipe. Fora maltratada, entendeu que fora uma reação de atos equivocados de seu passado e perdoou. Quando consultada, aceitou aquele que fora seu carrasco por filho. Tentava, esforçava-se para educá-lo. Pelo que percebi, os 3 obsessores a respeitavam, fora, com eles, vítima, embora achassem uma tola por ter perdoado. Por isso não incentivavam Felipe contra ela, mas também não o continham quando ele a agredia. De fato, ela estava enferma, já era para ter desencarnado, entretanto, ela pedia sempre em oração para não morrer antes da filha se formar. Rogava por isso porque, sem a ajuda dela, o marido não conseguiria trabalhar como fazia para ter dinheiro para mantê-la. Seu pedido foi analisado e concedido. Ela ficaria mais um tempo encarnada. Voltei minha atenção para Felipe, que via televisão e cochilou por uns segundos. Deu um pulo. Cadê ele? Cadê? Gritou e falou palavras indevidas, xingou. Ele quem? Felipe, você cochilou. A avó tentou acalmá-lo. O jovem olhou para os lados, passou as mãos pelos braços e xingou mais. Aonde ele foi? Pensou e xingou. Logo se distraiu vendo a novela. Observei-o. Felipe tinha uma plantação complicada de ervas ruins, ou seja, ele havia feito muitas ações maldosas, atos indevidos, quando encarnado, e muitas outras no período em que ficou desencarnado. Fora, durante anos, um morador de uma cidade umbralina, fora ali uma pessoa importante. Não eram somente as energias nocivas dos obsessores que o faziam ser antipático, eram também as dele. Segundo capítulo. Reunimo-nos no Centro Espírita tanto para planejar essa ajuda que nos foi pedida pelo Senhor João e reforçada por Regina como para organizar outras tarefas. Você não pode entrar. Escutamos Maria, uma trabalhadora do posto de socorro, que estava, naquele momento, na recepção. Fomos rápidos para lá e surpreendemos-nos por ver Felipe, que, afastado do corpo físico, com este adormecido, foi atrás do seu obsessor, nos fazendo entender o que a sogra desencarnada de João havia nos dito. Não se sabe quem é o obsessor e quem é o obsediado. Estava furioso, pegou no braço de Maria e o estava apertando. Esta trabalhadora tem como se defender sozinha, mas ela primeiro tentou, como sempre quando isto ocorre, acalmá-lo,
conversar e, se não consegue, então pede por auxílio. Maria ia argumentar com ele quando chegamos. Felipe, ao nos ver, largou o braço dela e falou autoritário. Eu quero. Quero. Ouviram? Ninguém tem o direito de tirá-la de perto de mim. Por que não? José o indagou. Ele é meu. Pertence-me. Tenho de vigiá-lo. Eulália aproximou-se e, mentalmente, nos informou. O Zero está inquieto, dorme, mas está se debatendo. Senhor. Urbano ia falar, mas Felipe o interrompeu. Senhor coisa nenhuma. Sou um menino. Não quero conversa. Quero. E se não o dermos? Urbano perguntou. Vou levá-lo. Com certeza ele não quer ficar aqui. Venha se sentar nessa cadeira, convidou Eulália. Pegou na mão dele e o fez sentar numa poltrona. Vimos o que Felipe pensava. Ele queria o Zero para lhe dar uns murros, tapas e para trocar ofensas. Entendemos que Felipe gostava dessas disputas, dessas brigas. Fomos, pelo passe, tirando energias ruins dele, doando positivas e tentamos fazê-lo aceitar as energias benéficas. José falou com ele amorosamente. Felipe, você está tendo uma grande oportunidade estando encarnado. Aproveite. Deixe esses espíritos, não queira mais brigar, seja amoroso com sua família. Repetiu por umas 5 vezes falando a mesma coisa de forma diferente. Seu espírito ficou sonolento. Eulália e Urbano pegaram e o levaram a seu corpo físico, que estava adormecido. Estava mais calmo. O melhor é deixá-los um longe do outro, concluí. Como Felipe, encarnado, o achou aqui. Clara estava curiosa. Com certeza os dois têm elos. Assim que afastamos Zero, Felipe sentiu sua falta. Quando seu corpo físico adormeceu, ele, não vendo Zero, enfureceu-se, depois pensou nele e veio aqui atraído. Se pudesse, Felipe o levaria de volta, não é? Clara estava admirada. Sim, o levaria, respondi. Fomos, Clara e eu, ao cômodo em que Zero estava. Ele dormia agitadíssimo. Foi fácil ver o que o agitava. Zero pensava na sua vida, o porquê de odiar Felipe. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Conheceram-se no umbral. Por anos Zero o serviu como empregado fiel e uma vez em que não dera conta da tarefa, foi castigado e levado preso a uma furna, um buraco horrível, e lá ficou esquecido. Quando um outro grupo umbralino soltou, teve de servi-los por anos e, ao ser liberado, voltou à cidade do umbral e não encontrou lá, procurou e o achou encanado. Planejou se vingar. Encontrou resistência, mas sabia bem o que queria fazer. Aproveitaria-se da fragilidade que ele tinha por sexo. Tinha Zero certeza de que ia conseguir fazê-lo atacar alguém, talvez até matar. Aí ele iria para um hospital judiciário e então não precisaria mais se esforçar para maltratá-lo. A mãe dela estava sendo um empecilho, mas ela estava doente e logo desencarnaria. Aí sim ele conseguiria castigá-lo como queria. Era para Zero, no momento, a única maneira de fazê-lo sofrer. Seu desafeto iria estuprar alguém e ser preso como fez ficar. Clara e eu lhe demos um passe e Zero acalmou-se um pouco. Saímos do cômodo. Antônio Carlos, Clara quis saber, Zero iria conseguir executar o que planejou. Não tenho como saber e responder. Clara, todos nós temos nossas deficiências, fraquezas, arestas a serem cortadas. Normalmente, obsessores analisam aquele que quer se vingar ou conhecem bastante e assim planejam o que querem fazer. Há pouco tempo, vi um obsessor incentivar o filho de seu desafeto a se drogar. Com certeza esse filho tinha a tendência, porque, se não tivesse, ele não conseguiria. Sabia o obsessor que seu desafeto iria sofrer com o filho drogado. Vi também, infelizmente, um outro obsessor fazer o filho daquele que odiava se suicidar. Aproveitou que estava o garoto sofrendo e o motivou a se matar. Isto ocorreu, o obsessor depois se desesperou, tornou-se assassino, errou. O seu desafeto sofreu muito, e isto não lhe deu alegria.
O que aconteceu com o jovem suicida? Clara quis saber. Ele fez o ato sem pensar, sem planejar, sem ao menos querer, o fez no impulso, dominado pelo desencarnado. Foi socorrido, porém sofreu porque não queria ter desencarnado. Se este jovem não pensasse em se suicidar, se não tivesse tendências para este ato errôneo, não o faria, não se suicidaria. Lembra de que ouvimos e atendemos a quem queremos. E pelo que soube, este jovem era também desafeto deste obsessor e, infelizmente, ele, em outra existência, incentivara uma pessoa a se suicidar. O fato, Clara, é que Zero sabe bem as tendências negativas do espírito de Felipe e o estava incentivando a errar para sofrer as consequências, para ficar como ele ficou, preso em algum lugar. De fato, a mãe o vigia. Felipe poderá fazer ou não o que estava e ainda lhe está sendo sugerido, porém ele tem o livre-arbítrio e fará o que quer. Urbano e Eulália retornaram, e informaram que deixaram Felipe dormindo mais tranquilo. José e eu levamos Zero para outro centro espírita, longe do nosso, uma casa amiga com a qual costumamos trocar favores, o deixamos acomodado. Zero, longe daquele que odiava, se acalmou. Ali, Felipe não conseguiria localizá-lo e não iria atrás dele. Zero terá lá orientação, acolhimento, e ficará abrigado para se recompor, informei o grupo. No domingo, José e Urbano foram à casa de João e, depois da visita, informaram que Felipe estava inquieto e procurava algo, bater em um em duas. Na segunda-feira, João viera ao centro espírita para assistir à palestra e receber o passe. Maria Inês lhe pedira para ficar após o término para a equipe conversar com ele. Perguntado como estava, ele se queixou do neto. Senhor João, leve ao médico. O garoto se sentirá mais calmo com uma medicação adequada, aconselhou Leonardo. João acatou a ideia. Despediu-se sentindo-se aliviado e determinado a levar Felipe para uma consulta médica. Urbano e Fátima ficaram encarregados de ir várias vezes à casa de João. João, logo pela manhã, ligou para o consultório de um médico que lhe fora recomendado e, por ser particular e por ter uma desistência, a consulta foi marcada para a tarde. Fiquei encarregado de ir com ele. Conhecia o médico e sabia que esse profissional recebia fácil, pela intuição, o que seu protetor passava para ele. Fui antes e conversei com esse desencarnado, expliquei o que estava acontecendo. João pegou um táxi e foram ele e Felipe. O médico, pontual, o atendeu e examinou, verificando pressão etc. O médico e o avô viram como Felipe olhou para a secretária, uma jovem bonita. Ali, apontou o médico para uma pequena copa, estão umas bolachas gostosas, pode comê-las. Felipe, para não sujar aqui, coma-as encostado na pia. O médico quis ficar a sós com o avô. Felipe foi ao local indicado. No consultório deste médico constava uma sala, onde estava, ao lado direito, um banheiro, ao lado da porta de entrada, a copa, e depois, outra sala para exames. Conte-me, senhor João, o que está acontecendo com seu neto, pediu o médico. Doutor, disse João em voz baixa, o senhor viu como ele olhou para sua secretária? Os apelos do sexo estão fortes nele, tenho medo de que ele ataque alguém, ele é forte, tem muita força. Parece que ele só pensa nisso. Tranquilize-se, senhor João. Vou medicá-lo para sossegá-lo. Deus o ouça. Felipe comeu todas as bolachas e retornou à sala. Acabou. Você comeu todas? João se envergonhou. Tudo bem, senhor João, disse o médico. Felipe, você toma remédios? Não. Mas mamãe toma, ela não me deixa tomar, fala que os remédios são dela, respondeu Felipe. Conte para mim, Felipe. O que você está sentindo? Falta. Falta dele. De quem? O médico quis saber. Felipe se agitou, mexeu com a cabeça, torceu as mãos. Vou lhe dar um remédio. O médico levantou-se, pegou na estante 3 caixas de uma medicação, amostras grátis, pegou água e deu um comprimido para Felipe, que pegou, riu e tomou. Senhor João,
Infelizmente tenho somente 3 comprimidos. Dê um por dia a ele. Vou receitar os remédios. Pegou seu receituário. Doutor, esses remédios são controlados? Indagou João. Um deles é. Estou receitando um medicamento para ele dormir melhor, sem tanta agitação, para que não grite dormindo, não se debata. Outro não é controlado. O senhor não me faria um grande favor? João perguntou e não esperou pela resposta, disse o que queria. Faça umas 3 receitas e com mais caixas. Felipe é meu neto, filho de meu filho que mora em outra cidade. Eles vêm raramente à minha casa. Fica difícil trazê-lo para outra consulta. No momento, meu filho não dispõe de dinheiro para comprar remédios. Quero eu comprá-los e dar para eles levarem. Meu filho e a família irão embora depois de amanhã. O médico não fazia isso, porém seu protetor e eu insistimos, então ele concordou e fez 3 receitas do remédio controlado. Coloque, doutor, por favor, com a data de hoje, comprarei em farmácias diferentes. Novamente intuído por nós, o médico atendeu e explicou para João como tomar as medicações. A consulta terminou e os dois pegaram outro táxi. O avô temia ir de ônibus e não conseguia controlar o jovem. Voltaram para casa. João foi às farmácias e comprou os remédios. Explicou detalhadamente para a nora como ela deveria dá-los para Felipe. A nora foi guardar os medicamentos. O casal, João e esposa, ficaram sozinhos na cozinha. João, você pagou a consulta, comprou os remédios. Com que dinheiro? Não poderia deixá-los ir embora sem fazer algo por esse neto. Recebi a aposentadoria há 3 dias. Era o dinheiro para passarmos o mês. Farei um empréstimo compulsório, que desconta todo mês uma parcela. João, o que recebe mal dá para nossas despesas. Recebendo menos, tudo irá piorar. A filha de João chegou na casa e se dirigiu para a cozinha para vê-los. Esforcei-me e a fiz parar perto da porta e escutar a conversa dos pais. Ela tinha ido ao açougue comprar carne para ela. Comoveu-se ao escutá-los. Entrou na cozinha. Oi, pai. Oi, mãe. Trouxe estas carnes para os senhores. Para nós? Por quê? Perguntou João. Meu irmão está aqui e eu nem os chamei para almoçar em minha casa. Sabe, o Felipe. Trouxe estas carnes para fazer para todos. Mamãe, a senhora sabe que meu esposo recebe uma boa cesta básica da firma que trabalha. Ontem um colega dele, que a esposa foi trabalhar no exterior, disse não precisar mais da cesta e a deu para meu marido. Vou trazê-la para os senhores. Tudo bem? Tudo. A esposa de João ficou contente. A filha foi conversar com a cunhada. João abriu o pacote de carne. Está vendo? A gente dá, a gente recebe. Deus nos ajuda. A filha é mentira. Sabendo que os pais nunca quiseram ajuda dos filhos porque não queriam sobrecarregá-los, inventou a história da cesta. Ela iria comprar tudo o que achava que os pais necessitariam e traria para eles. Aquela noite, com o remédio, Felipe dormiu melhor. O filho de João foi embora com a família, e os 2 obsessores os acompanharam. Eulália, por vários dias seguidos, foi à residência deles e traziam-me 2 ao centro espírita. Fez isso em dias de palestras, os deixava escutando, conversava com eles, os fez tomar banhos, alimentarem-se e passou a chamá-los pelos nomes. Chiquinho e Dalva. Trazia-os e os levava. Felipe, com os remédios, ficou mais comportado e com sono mais tranquilo. Parou de procurar o Zero, mas se encontrava com os outros 2, os agredia, e os obsessores começaram a perder o interesse por ele. Eulália e Fátima, por muitas vezes, afastavam Felipe do corpo físico adormecido e conversavam com ele, aconselhavam-no e lhe davam passes. O jovem não era muito receptivo, a maior parte das vezes escutava sem interesse. Numa das visitas ao centro espírita, Dalva pediu, chorando, para ficar. Eulália abraçou com carinho e ela ficou. Chiquinho voltou, mas, na vez seguinte em que foi, pediu abrigo. Resolveram perdoar e cuidar deles para depois ajudar a outros.
João conversou por telefone com o filho e depois com a nora, que lhe deu a notícia. Senhor João, graças a Deus, nós fomos aí e o Senhor pediu ajuda para nós. Levou Felipe ao médico, ele está sossegado. João então retornou ao centro espírita. Acomodou-se para assistir a palestra e, mentalmente, com fervor, agradeceu a Regina. Para ele fora Regina quem o ajudara. De fato, se atende, e muito, em nome de outro. Não importa quem recebe o bem, o auxílio nem para quem foi pedido. O importante é fazer o que podemos e devemos. Os atos são de quem os fazem. Atender em nome da Regina foi um prazer, uma alegria imensa. A palestra foi dada por Sheila. E o tema foi gratidão. Lembrou a palestrante do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, item 28, ação de graças por um favor obtido. Não devemos considerar como acontecimentos felizes apenas as coisas de grande importância. As pequenas são, muitas vezes, as que mais influem sobre nosso destino. Os benefícios de Deus não consistem somente em coisas materiais. É preciso, igualmente, agradecer as boas ideias, as inspirações felizes que nos são sugeridas. De fato, quando somos gratos é porque estamos aprendendo a amar. João escutou a palestra de Sheila com atenção e pensou: ainda bem que agradeci a Regina. Vou agora agradecer aos trabalhadores da casa que me trataram tão bem. Quando terminaram os passes, João aproximou-se dos passistas que estavam à frente, cumprimentou-os e disse: quero agradecê-los. Como está o senhor? E seu neto? Perguntou Maria Helena. É por isso que agradeço. Estou bem, e meu neto melhorou. Deus lhe pague. Que Deus nos proteja, respondeu Roseli. Os encarnados sorriam e nós, desencarnados, demos por encerrada aquela tarefa. Terceiro capítulo. A equipe se reuniu para completar o estudo sobre esta obsessão. A Regina, contou Fátima, sentiu o agradecimento de João e me pediu para transmitir esta gratidão a vocês. E os obsessores, como estão eles? Perguntou Urbano. Chiquinho, e Dalva, a 2, respondeu Eulália, ficaram dias conosco, no posto de socorro, depois os levei para outros lugares. Chiquinho foi para um posto perto do umbral, Dalva para outro perto de uma colônia. Concluí que os dois deveriam, para melhor recomeçar, ficar em locais diferentes. Está certa. Clara interrompeu. Os dois, se vendo, lembrariam do obsediado. O melhor para eles é esquecê-lo. Escutei de Dalva, quando ela estava aqui no nosso posto de socorro, que lamentava ter ficado tanto tempo perto de Felipe, que ela, assim que desencanou, devia ter pedido ajuda e não se emaranhado numa vingança. Ela me contou que, quando encarnado anteriormente, Felipe, que usava outro nome, fora seu padrasto e a estuprara várias vezes e que batia muito na mãe dela. Teve uma existência infeliz e achava que era pela violência que sofrera. Quando desencarnou, o padrasto havia desencarnado havia anos, então ela o procurou para castigá-lo. Encontrou-o no umbral e ingenuamente pensou que, se contasse para o chefe do lugar, uma cidade umbralina, iria poder se vingar. Foi ela castigada, Felipe a torturou. Porém, de repente, ele sumiu, ela ainda ficou no umbral. Um dia pensou nele, fixou-se e o sentiu reencarnado, foi atrás dele. Encontrou-se com os outros dois espíritos, e os três juntos tentavam castigá-lo. Ela não concordava com a ideia de fazê-lo estuprar alguém para ser preso. Repelia esse ato, mas não via outra solução. Por 2 vezes, ela o impediu, escondido de de atacar alguém. Dalva contou também, se lastimando, ter se envolvido por anos numa obsessão que, segundo ela, foi mesmo uma fixação em que mais sofreu do que fez sofrer. E que somente agora entendera que a violência que tanto a torturou foi reação de atos maldosos que ela cometera anteriormente. Foi isso mesmo, concordou Eulália. Dalva espontaneamente lembrou de alguns acontecimentos de seu passado, então compreendeu o porquê da violência sofrida. Conversamos muito e,
Ao se recordar, sentiu vontade de mudar e fazer o bem. Chiquinho tinha mágoa de Felipe porque, quando encarnados, ele lhe emprestou dinheiro que não pagou e, ao ser cobrado, o surrou cruelmente. Seu filho foi tirar satisfação, ingenuamente levou um revólver para intimidá-lo e foi morto. Chiquinho nunca o perdoou porque ele alegou legítima defesa e não foi preso. Chiquinho queria vê-lo preso e fazia tudo o que Zero mandava. Este ex-obsessor desencanou idoso. Quando voltou ao plano espiritual, soube que poderia se vingar. Desejou ardentemente fazê-lo, procurou e encontrou o reencarnado. Ele sabe que seu filho reencarnou e está bem e, em vez de seguir o exemplo do filho, que perdoou e seguiu seu caminho, Chiquinho parou para se vingar. Poderia ter sido feliz, ter paz e perdeu a oportunidade para obsediar. Agora o que mais Chiquinho quer é esquecer tudo e reencarnar. Foi recomendado ficar mais tempo no plano espiritual para aprender a fazer o bem. Ele lamenta ter feito mal obsediando porque ele não foi mal quando encarnado. Aborreceu-se quando entendeu que obsediar é muito errado. Dalva disse que Felipe, que tinha outro nome, de repente sumiu do umbral. O que aconteceu? Clara estava curiosa. Pelo que apurei, Eulália esclareceu, ele foi importunar uma mulher encarnada que era muito religiosa, e ela, ao se sentir incomodada, pediu ajuda a um local parecido com um grupo espírita. Felipe foi preso e tentaram orientá-lo. Infelizmente não conseguiram, porém ele começou a se lembrar das maldades que fizera, e isto o incomodou. Quis reencarnar para esquecer, não conseguia ficar no plano espiritual com suas lembranças. Reencarnou. Como está Felipe agora? Perguntou Clara. Temos ido visitá-lo, Eulália quem deu a notícia. Urbano e às vezes Fátima nos acompanham. Está melhor. Sem os obsessores e com a medicação, tem dormido melhor, isto tranquiliza a mãe. Por muitas vezes conversamos com ele quando seu corpo físico está adormecido. Nós o afastamos e tentamos doutriná-lo. Como se faz a um desencanado? Clara se interessou por saber. A conversa é parecida, respondeu Eulália. Lembro-a de que somos espíritos, ora estamos como encarnados, ora desencarnados. Todos nós temos como nos melhorar e escutamos a quem queremos. Infelizmente Felipe tinha mais prazer em escutar Zero, que o incentivava a ser sensual. Como naquela noite em que veio aqui atrás do Zero, conversamos com ele. Às vezes nos escuta, outras, não. Recusa-se ainda a aprender pelo amor. Se ele for para uma casa-abrigo, será que lá ele poderá atacar alguém? Fátima se preocupou. Espero que não, respondeu José, porque, se isso ocorrer, sua situação será pior. Penso que, com a doença, com o corpo debilitado, não conseguirá fazer o que deseja. Será que ele, mesmo doente, sentirá esses desejos? Fátima queria entender. Vícios, José quis que Fátima entendesse, que adquirimos estão em nós e somos nós que temos de vencê-los. Felipe foi um estuprador, teve isto como vício. Mesmo com inibidor sexual, ele cobiça qualquer mulher que vê. Será que ele poderá ser obsediado novamente por outros espíritos? Clara quis saber. Regina me contou, respondi, que ela doutrinou outros obsessores quando encarnada, quando João pedia por ajuda. Agora nós afastamos dele esses três. Pode ser que outros espíritos que não o perdoaram encontrem e tentem obsediá-lo. Não temos como saber. Se isso ocorrer, iremos interferir novamente? Perguntou Clara. Só se houver um pedido. Estamos, agora, nos desligando deste trabalho, decidiu José. Admiro, comentou Fátima, a mãe de Felipe, que o recebeu por filho. Essa senhora, explicou José, foi vítima dele, mas já havia sido algoz, entendeu isto, pediu perdão e perdoou. Compreendeu que era preciso fazer o bem a quem lhe fez mal, amar os inimigos. Sentiu que seria difícil tê-lo como filho, passaria por dificuldades e sofreria. Quis resgatar suas dívidas passadas, anular seus erros, sentir-se quite consigo mesma. Entendeu que estava tendo a oportunidade e não quis perdê-la. Aceitou.
Penso que de fato esta senhora está conseguindo fazer o que planejou e, com este ato, está aprendendo muito. Antônio Carlos, você que já participou de tantos trabalhos obsessivos, o que acha que acontecerá com Felipe? Urbano quis saber. Podemos às vezes opinar sobre acontecimentos por dedução. Ao vermos uma criança pular uma janela, podemos pensar que, se cair, irá se machucar, e outra criança que, vendo a janela, não pula, concluímos que não irá cair nem se ferir por este motivo. De fato, a mãe de Felipe recebeu por merecimento um tempo extra para ficar encarnada. Depois que a filha se formar, não digo que será logo em seguida, seu corpo físico com certeza irá parar suas funções. Com certeza, pelo que vi, ela será socorrida, porque tem merecimento. Esta senhora visitou várias instituições para o filho ficar quando ela partir do mundo físico. Encontrou uma que lhe agradou e pediu para o marido e os filhos, quando ela morrer, levarem Felipe para lá. Esta senhora sabe bem que o filho deficiente não tem como ficar sozinho, o marido não pode parar de trabalhar para cuidar dele, e seu caçula não poderá morar com outro filho nem com a filha. E se o marido se casar novamente, nenhuma madrasta conseguirá cuidar dele. Isto está previsto para acontecer. Felipe recebe, pela sua deficiência, uma pensão e, com mais um pouco de dinheiro por mês, poderá ficar internado. Com certeza aí sentirá a falta da mãe, que sempre o tratou com carinho. O médico encarnado que o examinou pensou, na consulta, em pedir vários exames, pela sua intuição, sentiu que ele estava doente. E está. Felipe é portador de uma doença degenerativa que já começa a se manifestar, porém, para todos e até para a mãe, seus sintomas são apenas falta de coordenação. Está começando a derrubar objetos, a tropeçar, a perder as forças das mãos. Não temos ainda um tratamento eficaz para esta doença. Por isto tanto eu como o protetor do médico rogamos para ele não pedir exames porque João não tinha como pagá-los. Se tudo ocorrer como previsto, Felipe irá piorar com o tempo até ficar sem movimento, sentirá dificuldades para andar até não conseguir mais fazê-lo, não mover os braços, falar, comer. É o retorno de seus atos. Clara se apiedou. Quando isso ocorrer, espero que Felipe não se revolte e que, com o sofrimento, não perca a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Concluo, meus amigos, que fazer é fácil, sentir as consequências do que fazemos é que é complicado. Concordamos com ela. Conclusão. Novamente reunimos-nos para uma conversa de amigos e falamos do término deste trabalho. Agradeço, Huberto estava emocionado, aos amigos, foi de fato um aprendizado precioso. A conclusão que tirei é de que quem não perdoa se prejudica. Jesus, em muitos de seus ensinamentos, afirmou a lei universal e infalível da causa e efeito, ação e reação, do retorno ou, como ensina a filosofia oriental, a lei do karma. Se entendêssemos e praticássemos esta lei, não haveria malfeitores sobre a face da terra, porque compreenderíamos que fazer o mal aos nossos semelhantes é fazer o mal a nós mesmos e, se não queremos ser alvo de uma maldade, não sejamos autores de um mal. Todo ato errado, concluí, é uma ignorância culpada. A obsessão é um ato equivocado. Temos sempre, tanto no plano físico quanto no espiritual, oportunidades de ter conhecimento e se, podendo, não procurar saber, erra-se, e erros trazem débitos, que têm de ser reparados ou pela dor ou por muito amor. Para não sermos obsediados, devemos não fazer nenhum mal, aprender a ser luz e iluminar aqueles que não gostam de nós. O mundo necessita de amor, necessitamos, esta foi a conclusão de Fátima. O amor transforma em luz quem está em trevas. A caridade faz o ódio se tornar amor. Semelhante atrai semelhante, Urbano deu sua opinião. Quando se aceita uma obsessão, a presença de um ser que o odeia, nivela-se a ele. Obsessor e obsediado são reflexos um do outro. O obsediado tem que entender o porquê de estar nessa situação, pedir perdão, perdoar e sair da faixa de vibração do obsessor, se ligar a seres superiores para ser ajudado por eles. Porque o universo,
O planeta Terra está povoado de espíritos de qualidades várias, mas avançados, iguais e inferiores a nós. Para não termos tentação de obsediar e para não sermos obsediados, devemos nos fortalecer com bons pensamentos, de atos benevolentes, e estar firmes na fé, na esperança. Porque, meus amigos, somente nós podemos nos fazer felizes ou infelizes. O que eles perderam? Clara se manifestou. Respondo agora mais para mim mesma. A oportunidade. Como se sofre quando se perde uma oportunidade de caminhar rumo ao progresso. Ignorar um Deus dentro de si não o viram em parte alguma nem em ninguém. Porque, se entendermos que Deus está em nós, veremos Deus em todos os nossos semelhantes. Acredito mesmo que eles, ao obsediarem e se deixarem ser obsediados, perderam a oportunidade de aprender a amar. Suspirou. Que eu entenda para não perder nada de bom. Que Deus me ajude. Infelizmente, Eulália concluiu, muitos encarnados não acreditam na interferência de espíritos em suas vidas. Porém uma presença pode ser real sem ser material. A presença de um ser espiritual é a mais real das presenças. Ainda bem que existem desencarnados que, aprendendo a fazer o bem, ajudam e tentam orientar a todos, como em nosso estudo, obsessores e obsediados. Rogo aos amigos para fazer a oração de encerramento, pediu Huberto. Quero rogar para que eu possa continuar me instruindo para transmitir conhecimentos. Amar o errado e repelir o erro. Agradecer sem exigir agradecimentos. Recitarei agora a minha preferida, a que penso ser completa, a que Jesus nos ensinou. Pai Nosso. Com voz harmoniosa, recitou aí, no trecho perdoai, completou. Ajude-me, Pai, a perdoar sempre, porque antes eu receber uma ofensa que ser o ofensor, antes receber 1000 injustiças a fazer uma, antes ser alvo de muitas maldades que ser o autor de uma somente, porque se agir incorretamente serei eu o mal. Perdoa tudo e a todos para receber a misericórdia do seu perdão. Emocionado e emocionando, terminou a oração. Abraçamo-nos. Fim. Antes de sair, não se esqueça de deixar o seu gostei. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Se este canal for cancelado, perderemos o contato, e para que isso não aconteça, venha para o nosso grupo no Telegram, e ouça audiolivros exclusivos que não são postados por aqui. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.